A chuva caía como lágrimas do céu, batendo no asfalto com uma cadência triste. Carlos, um homem de 50 e poucos anos, trajava um sobretudo caro, mas esquecido de si mesmo, seguia em passos lentos pela rua escura. Seus olhos, profundos e marcados por uma dor antiga, não se desviavam da figura à sua frente. Mariana, sua empregada doméstica há 6 anos, caminhava apressada, sem perceber que era observada. Era estranho. Porque ela estava naquele bairro decadente, longe da rota para casa. Porque carregava uma sacola desgastada, tão diferente da praticidade que demonstrava no trabalho. Carlos sentiu um frio na espinha quando ela parou diante de um prédio antigo e olhou para os lados, como quem teme ser vista. Antes que ele pudesse processar, ela sumiu pela porta. O milionário hesitou. Não era como ele, Ricardo Almeida, dono de uma das maiores construtoras do país, seguir alguém como um detetive barato. Mas algo naquela noite o impulsionava. Talvez fosse a solidão, talvez a curiosidade mórbida de quem já perdeu tudo e agora só observa a vida dos outros. Ele entrou. Chamada à ação inicial. E você, já se viu diante de um segredo que mudou tudo? Se quiser descobrir o que Carlos viu naquela noite, não deixe de se inscrever no canal para histórias que mexem com o coração. Carlos Almeida não era sempre um espectro de si mesmo. Antes da morte de Lúcia, sua esposa, ele sorria mais. Antes do câncer levá-la em 6 meses cruéis, ele acreditava que dinheiro resolvia tudo. Mas não resolveu. Agora, sua mansão em São Paulo era só um lugar vazio, decorado com móveis que ninguém usava. Mariana, a empregada de confiança, era uma das poucas pessoas que ainda o faziam sentir que existia. Ela não bajulava, não mentia. Às vezes, até o repreendia por deixar copos sujos pela mesa de mármore. Era por isso que segui-la doía tanto. O prédio cheirava a mofo e comida velha. Carlos subiu as escadas, ouvindo os passos de Mariana no andar superior. Quando chegou ao 3º andar, a porta do apartamento 302 estava entreaberta. Dentro, uma cena que ele nunca imaginou: crianças. 3, talvez 4, correndo para abraçar Mariana, gritando "Tia Mari", com vozes cheias de alegria. No canto, uma senhora frágil, de olhos marejados, estendia as mãos para a sacola. "Trouxe os remédios, Dona Célia", Mariana disse, afastando o cabelo do rosto com um cansaço que Carlos nunca vira nela. Ele recuou, envergonhado. No dia seguinte, Carlos não conseguiu encarar Mariana. Mas, quando ela foi servir o café, ele quebrou o silêncio. "Você tem filhos, Mariana?" Ela congelou. "Não, senhor Carlos. Mas cuido dos meus sobrinhos desde que minha irmã..." Ela não terminou. Aos poucos, a história veio à tona. A irmã de Mariana, desempregada, tinha deixado os filhos com a avó doente. Mariana trabalhava em 3 empregos para pagar remédios e aluguel. "Por que nunca pediu ajuda?" Carlos perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Ela olhou para ele, firme. "Porque orgulho não se vende, senhor Carlos." Carlos passou a noite em claro. Lembrou-se de Lúcia, de como ela sempre dizia que riqueza sem propósito era só um número. No dia seguinte, fez algo que não fazia há anos. Foi ao escritório com um objetivo que não envolvia lucro. "Quero criar uma fundação", anunciou aos sócios. "Para famílias como a de Mariana." 1 ano depois, o prédio decadente onde Mariana visitava os sobrinhos era agora um centro de apoio. Dona Célia tinha tratamento médico. Os sobrinhos de Mariana estavam na escola. E Carlos? Ele ainda sentia a falta de Lúcia. Mas, pela primeira vez desde que ela partiu, sentia que seu dinheiro valia mais do que o valor na conta. Chamada à ação final. Se esta história tocou você, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva para mais narrativas que mostram como a vida pode mudar em um instante. Mariana não esperava ser chamada à sala de estar naquela tarde. Carlos estava de pé, as mãos nos bolsos do paletó, o olhar mais sereno do que ela jamais vira. "Preciso falar com você", ele disse, indicando o sofá. Ela sentou-se, os dedos entrelaçados no colo, preparada para ouvir uma reprimenda por algo que talvez tivesse feito sem perceber. Mas o que veio em seguida a deixou sem palavras. "Quero que você trabalhe diretamente comigo na fundação", Carlos falou, os olhos fixos nela, como se buscasse alguma reação. "Você conhece a realidade das pessoas que queremos ajudar melhor do que qualquer um dos meus assessores." Mariana abriu a boca, mas não soube o que dizer. Trabalhar ali, naquela mansão, era uma coisa.
mas fazer parte de algo maior, algo que poderia mudar vidas. Por que eu? A pergunta escapou antes que ela pudesse pensar. Carlos hesitou, como se também não tivesse certeza da resposta. Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido, ele respondeu, a voz mais baixa. Que dinheiro só importa quando faz diferença na vida de alguém. O passado que não sairá. Nos meses seguintes, Mariana dividia seu tempo entre o trabalho doméstico e as reuniões da fundação. Carlos, por sua vez, parecia mais presente, menos distante. Mas havia algo que ainda o assombrava. Uma noite, enquanto revisavam documentos no escritório, Mariana notou uma foto empoeirada na estante. Era Lúcia, sorrindo, o mar ao fundo. Ela era linda, Mariana comentou, sem pensar. Carlos parou de escrever, os dedos apertando a caneta com mais força. Era, ele concordou, a voz rouca. E teimosa. Sempre dizia que eu trabalhava demais. Mariana sorriu. Parece que ela tinha razão. Ele olhou para ela, e pela primeira vez em anos, riu. Um som baixo, quase esquecido, mas real. A descoberta. Quanto mais tempo passavam juntos, mais Carlos percebia que Mariana não era apenas a empregada eficiente que mantinha sua casa em ordem. Ela era inteligente, perspicaz, e tinha uma visão prática das coisas que seus assessores caríssimos nunca tiveram. Foi ela quem sugeriu que a fundação não deveria apenas dar assistência, mas ensinar. Cursos profissionalizantes, auxílio psicológico, apoio para que as pessoas pudessem se reerguer sozinhas. Não adianta só dar o peixe, ela argumentou em uma reunião, os olhos brilhando com uma convicção que Carlos não conseguia ignorar. Temos que ensinar a pescar. Ele concordou, e o projeto cresceu. A viagem. Foi Mariana quem sugeriu que fossem pessoalmente ver os primeiros resultados da fundação em outras cidades. Carlos, acostumado a resolver tudo por telefone ou e-mail, estranhou a ideia. Você já viu o rosto das pessoas que está ajudando? Ela perguntou, desafiadora. Ele não tinha. A viagem foi uma revelação. Carlos viu mães chorando de gratidão, jovens conseguindo seus primeiros empregos, famílias que agora tinham um teto seguro. E em cada lugar, Mariana era recebida com abraços, como se fosse parte daquelas vidas. No carro, de volta a São Paulo, ele olhou para ela. Você faz isso há quanto tempo? Perguntou. Ajudar os outros, mesmo sem ter nada. Ela encolheu os ombros. Desde que me entendo por gente. Minha mãe sempre dizia que a gente só é rico de verdade quando divide o que tem. Carlos ficou em silêncio. Ele tinha milhões, mas só agora estava começando a entender o que ela quis dizer. A decisão. De volta à mansão, Carlos não conseguia dormir. A imagem de Mariana conversando com aquelas pessoas, sorrindo, fazendo a diferença, não saía da sua cabeça. Na manhã seguinte, chamou-a novamente. Quero que você assuma a coordenação da fundação, ele disse, sem rodeios. Com salário justo, é claro. Mariana ficou paralisada. Eu não tenho formação para isso. Tem algo melhor, ele respondeu. Tem coração. Ela olhou para ele, os olhos úmidos. Por que está fazendo isso? Carlos respirou fundo. Porque finalmente entendi que dinheiro não traz felicidade. Mas usá-lo para mudar vidas, isso sim, vale a pena. O futuro. Mariana aceitou. E, aos poucos, a fundação cresceu, atingindo mais cidades, mais pessoas. Carlos, que antes vivia preso ao passado, agora tinha um propósito. Ela nunca soube que ele a havia seguido naquela noite chuvosa. Nunca soube que aquele momento de espionagem involuntária havia mudado tudo. Mas ele sabia. E, no fundo, agradecia. Chamada à ação final. E você, já encontrou um propósito que mudou sua vida? Se esta história tocou você, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva para mais narrativas reais e emocionantes. As linhas que se cruzam. Os meses seguintes transformaram a dinâmica entre Carlos e Mariana. O escritório da fundação, instalado num anexo da mansão, tornou-se o lugar onde passavam a maior parte do tempo. Ele com sua expertise em negócios, ela com seu conhecimento prático das necessidades reais das pessoas. Numa tarde de outono, enquanto revisavam o orçamento para novos projetos, Mariana fez uma observação que pegou Carlos de surpresa. Esses números estão errados, ela apontou para uma planilha.
O custo por família no projeto de Minas é 30% maior que no Rio, mas os benefícios são os mesmos. Carlos examinou os documentos com atenção renovada. Ela estava certa. Alguém estava desviando recursos. A descoberta levou a uma auditoria que salvou a fundação de perder milhões. Naquele momento, Carlos viu Mariana com novos olhos, não mais como a empregada doméstica, mas como uma parceira indispensável. O espelho do passado. A convivência diária fez com que Carlos começasse a notar pequenos hábitos de Mariana que o lembravam de Lúcia. O jeito como ela organizava os documentos, a paciência com que ouvia as histórias dos beneficiários, até mesmo a maneira como preparava o café, forte, sem açúcar, exatamente como sua falecida esposa preferia. Numa noite em que trabalhavam até tarde, ele comentou sem pensar. Lúcia também gostava de deixar tudo perfeito antes de ir embora. Mariana parou o que estava fazendo e olhou para ele com uma expressão que Carlos não conseguiu decifrar. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária, disse suavemente. Carlos sentiu um nó na garganta. Era. E você? Você me faz lembrar dela, às vezes. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se uma nova compreensão tivesse surgido entre eles. A viagem a Porto Alegre. Quando a fundação decidiu expandir para o sul do país, Carlos insistiu que Mariana o acompanhasse. A viagem de negócios de 3 dias transformou-se num momento de descobertas mútuas. No hotel, durante o jantar, longe do ambiente formal da mansão, Mariana revelou sonhos que nunca havia compartilhado. Quando era pequena, queria ser professora, ela contou, brincando com o copo de vinho. Mas a vida tem seus próprios planos. Carlos ouviu atentamente enquanto ela falava sobre sua infância no interior, sobre os sacrifícios da família. Pela primeira vez, via além da funcionária dedicada, via a mulher por trás do uniforme. Você ainda poderia estudar, ele sugeriu. A fundação poderia custear. Mariana sorriu, mas balançou a cabeça. Meu lugar é onde posso fazer diferença agora. Quem sabe no futuro. Naquele momento, Carlos percebeu que estava vendo Mariana não como empregada, não como colega de trabalho, mas como alguém que estava preenchendo um vazio que nem mesmo seu dinheiro poderia preencher. De volta a São Paulo, Carlos não conseguia mais ignorar o que sentia. Mas como um homem de sua posição social poderia admitir que estava se apaixonando por sua ex-empregada doméstica? O preconceito da alta sociedade, os comentários maldosos, o julgamento alheio, tudo isso passava por sua mente. Foi durante uma visita a um dos projetos da fundação que ele tomou sua decisão. Vendo Mariana interagir com as crianças de uma comunidade carente, seu coração apertou. Ela estava ajoelhada no chão, ajudando um garotinho a ler, com uma paciência infinita. Naquele momento, Carlos entendeu que não importava o que os outros pensassem. Naquela noite, na varanda da mansão, sob um céu estrelado, ele finalmente falou o que estava guardando há meses. Mariana, você mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Ela virou-se para ele, os olhos refletindo a luz suave das estrelas. Você também mudou a minha, Sr. Carlos. Carlos, ele corrige-o suavemente. Acho que já passamos do ponto de formalidades, não acha? O sorriso que ela deu naquele momento foi tudo o que ele precisava para saber que, apesar de todos os obstáculos, valeria a pena tentar. Para saber como essa história de transformação e amor além das barreiras sociais continua, deixe seu comentário e se inscreva para receber as atualizações. Sua opinião é importante para nós. O caminho para o coração. A noite na varanda ficou gravada na memória de Carlos. Nos dias seguintes, ele percebeu que cada gesto de Mariana agora carregava um significado diferente. A maneira como ela organizava seus papéis com cuidado, o sorriso discreto quando ele fazia uma piada seca, até o hábito de deixar um copo d'água em sua mesa antes de ele mesmo perceber que estava com sede, tudo parecia ter uma nova camada de intenção. Mas o mundo exterior não desaparecera. Durante um jantar beneficente da fundação, Carlos notou os olhares curiosos quando Mariana, vestindo um simples vestido azul marinho, circulava entre os convidados ricos e influentes. Alguns cochichavam, outros fingiam não notar sua presença. Ele viu o desconforto nos ombros tensos de Mariana, mesmo quando ela sorria e conversava com naturalidade. No carro, de volta para casa, o silêncio era espesso. Você percebeu também, não foi? Mariana finalmente quebrou o silêncio,
as mãos pousadas no colo. Carlos não precisou perguntar a que ela se referia. Eles não importam, ele respondeu, mas sabia que era mais fácil dizer do que fazer com que ela acreditasse. Mariana olhou pela janela, os reflexos das luzes da cidade passando sobre seu rosto. Não é sobre eles. É sobre o que você está disposto a enfrentar por isso. Ela hesitou, evitando dar um nome ao que estava crescendo entre eles. Carlos começou a sonhar com Lúcia. Sonhos vívidos nos quais ela parecia sorridente, mas sempre de costas, como se estivesse prestes a ir embora. Acordava com o coração acelerado, a sensação de culpa pesando em seu peito. Uma manhã, encontrou Mariana no jardim, colhendo flores para colocar nos vasos da casa. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso de qualquer jeito, e parecia tão à vontade que ele ficou parado, observando. Você está pensando nela de novo, Mariana disse sem olhar para trás, como se soubesse que ele estava ali. Carlos surpreendeu-se. Como você sabia? Ela finalmente se virou, um pequeno ramo de margaridas na mão. Por que você fica com os olhos distantes, como se estivesse vendo algo, ou alguém, que não está mais aqui? Ele não respondeu imediatamente. Como poderia explicar que, ao mesmo tempo que seu coração se inclinava para Mariana, parte dele ainda se agarrava à memória de Lúcia? Mariana se aproximou, colocando as flores em um cesto. Não precisa ter pressa, Carlos. Algumas coisas levam tempo para serem resolvidas. A fundação continuava a crescer, e Mariana estava cada vez mais envolvida nas decisões. Carlos via nela uma líder natural, alguém que entendia as pessoas de um jeito que ele nunca conseguiria. Mas também via o cansaço em seus olhos, o peso de estar sempre entre dois mundos, o luxo da mansão e a simplicidade de sua vida anterior. Uma tarde, ele a encontrou no escritório, dormindo sobre uma pilha de documentos. O cabelo dela caía sobre o rosto, e por um instante, Carlos teve a vontade irresistível de afastá-lo com os dedos. Mas não o fez. Em vez disso, cobriu-a com seu casaco e saiu em silêncio. Naquela noite, sentado sozinho em sua biblioteca, Carlos tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo entre o passado e o presente, entre a memória de Lúcia e o que sentia por Mariana. Era hora de escolher. No dia seguinte, Carlos pediu para Mariana se encontrar com ele no jardim ao entardecer. O céu estava tingido de laranja e rosa, e o ar cheirava a terra molhada depois de uma chuva passageira. Preciso te dizer algo, ele começou, as mãos enfiadas nos bolsos do paletó. Mariana olhou para ele, séria, como se soubesse que o que viria a seguir seria importante. Eu não quero mais viver no passado, Carlos continuou. E não quero que você sinta que está dividindo meu coração com alguém que já se foi. Mariana respirou fundo. Carlos, eu nunca pedi. Eu sei, ele interrompeu suavemente. Mas eu preciso dizer isso. Porque o que sinto por você é diferente. É agora. É real. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Mariana olhou para as mãos, depois para ele. E se eu disser que não estou pronta? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Carlos sorriu, um sorriso triste mas compreensivo. Então espero. Porque você vale a espera, Mariana. E assim, sob o céu do entardecer, os dois ficaram de pé, cada um carregando seu próprio peso, mas agora sabendo que não estavam mais sozinhos. Após a conversa no jardim, um novo ritmo se estabeleceu entre Carlos e Mariana. Havia uma tensão diferente no ar agora, não mais a desconfortável distância entre patrão e empregada, mas a cautelosa proximidade de duas pessoas que sabiam o que sentiam, mas ainda não sabiam como agir. Mariana passou a ocupar um escritório maior na fundação, com seu nome gravado na porta, Mariana Oliveira, coordenadora de projetos. Carlos insistira pessoalmente na placa. É importante que todos saibam sua posição aqui, dissera, evitando seu olhar. Ela sabia que era mais do que isso. Era seu jeito de mostrar ao mundo que ela não era mais apenas a empregada. Uma sexta-feira à noite, Carlos apareceu na sala de reuniões onde Mariana trabalhava até tarde, como de costume. Você tem planos para esta noite? Perguntou, tentando soar casual. Mariana ergueu as sobrancelhas. A menos que contar relatórios como plano. Troque os relatórios por um jantar. Comigo. Fora daqui. O convite pesou no ar. Não seria um jantar de trabalho, eles já haviam feito centenas.
Este seria diferente. Mariana hesitou apenas um instante antes de aceitar. Carlos escolheu um lugar discreto, longe dos pontos badalados da cidade. Um pequeno restaurante italiano com mesas ao ar livre e velas tremulando na brisa noturna. Por aqui, Mariana perguntou, surpresa. Esperava algum lugar luxuoso, cheio de pessoas importantes. É meu segredo, Carlos respondeu com um meio sorriso. Lúcia e eu vínhamos aqui nos aniversários de casamento. Mariana sentiu um frio na espinha ao ouvir o nome. Mas quando olhou para Carlos, viu nele não tristeza, mas uma espécie de paz. Estou começando a entender, ele continuou, que lembrar dela não precisa significar parar no tempo. Ao longo do jantar, algo curioso aconteceu. Sem os papéis de patrão e empregada, sem a fundação como desculpa para estarem juntos, eles se descobriram como pessoas. Carlos riu de verdade pela primeira vez em anos quando Mariana contou sobre sua primeira entrevista de emprego na mansão. Eu estava tão nervosa que derrubei um vaso chinês no corredor. O Ming da dinastia Qing, Carlos arregalou os olhos fingindo horror. Eu nunca soube disso. Porque eu coloquei tudo de volta antes que alguém visse, ela confessou, rindo. Nesse momento, sob as luzes fracas do restaurante, Carlos percebeu que estava vendo Mariana, realmente vendo, pela primeira vez. Não a empregada eficiente, não a coordenadora competente, mas a mulher por trás de tudo isso. No carro de volta, um silêncio confortável pairava entre eles. Quando Carlos estacionou em frente à casa de Mariana, ele desligou o motor mas não se moveu. Obrigada pela noite, Mariana disse, a mão na maçaneta. Mariana, Carlos começou, então hesitou. Eu preciso que você saiba que isso não é um capricho para mim. Ela olhou para ele, esperando. Eu não sei como fazer isso direito, ele admitiu. Não sei como equilibrar o que sinto por você com o que já senti, com o que o mundo vai pensar, mas sei que quero tentar. Mariana sorriu, um sorriso pequeno mas verdadeiro. Ninguém sabe como fazer essas coisas direito, Carlos. Mas talvez possamos descobrir juntos. E com essa promessa não dita, ela saiu do carro, deixando Carlos ali, com o coração batendo mais forte do que em muito tempo. Na manhã seguinte, quando Mariana chegou para trabalhar, encontrou um pequeno vaso com uma única margarida em sua mesa, a flor que ela estava colhendo no jardim quando Carlos a viu semanas atrás. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas a flor e o começo de algo novo. Do outro lado do corredor, em seu escritório, Carlos olhava pela janela, perguntando-se como tudo havia mudado tão radicalmente desde aquela noite chuvosa em que seguirá Mariana sem saber porquê. Talvez fosse verdade o que diziam. Às vezes, os melhores achados são aqueles que não estávamos procurando. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a relação entre Carlos e Mariana. O pequeno vaso com margaridas tornou-se um ritual semanal, sempre às segundas-feiras, sem bilhete, sem explicações. Mariana respondia com pequenos gestos, um café feito exatamente como ele gostava deixado em sua mesa, os documentos organizados de forma que ele encontrasse primeiro o que era mais urgente. Mas a vida real não era feita apenas de momentos doces. Durante uma reunião do conselho da fundação, o diretor financeiro, Eduardo, fez uma observação que cortou o ar como uma faca. Senhor Almeida, com todo respeito, mas a ascensão da senhorita Oliveira está causando comentários. Alguns doadores estão questionando nossas prioridades. Carlos sentiu os músculos da mandíbula se tensionarem. E quais exatamente seriam esses comentários, Eduardo? O homem hesitou, mas continuou. Dizem que ela está recebendo tratamento especial por razões pessoais. Mariana soube do incidente antes mesmo que Carlos pudesse falar com ela. As paredes da mansão, afinal, tinham ouvidos. Quando ele finalmente a encontrou no jardim de inverno, ela estava sentada muito ereta, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu posso lidar com isso, ela disse antes que ele abrisse a boca. Mas você precisa decidir se está disposto a enfrentar essa tempestade. Carlos se sentou ao seu lado. Não há decisão a ser tomada. Seu trabalho fala por si. Mas não é só sobre meu trabalho, é. Ela olhou para ele diretamente. E se esses comentários continuarem? E se afetarem a fundação? A resposta veio de forma inesperada. No fim de semana seguinte, os sobrinhos de Mariana, os mesmos que Carlos vira naquela noite fatídica,
foram convidados para passar o dia na mansão. Foi ideia de Carlos. Quero que eles conheçam o jardim, ele dissera, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mariana ficará atônita. Você não precisa fazer isso. Eu sei, ele respondeu simplesmente. O dia foi mágico. As crianças correram pelo gramado impecável, suas risadas ecoando pelas paredes que por anos só conheceram silêncio. Carlos passou horas mostrando as plantas para o mais velho, João, que ouvia com olhos arregalados. No final da tarde, quando Dona Célia veio buscá-los, ela apertou a mão de Carlos com força. Obrigada, disse, e nos seus olhos ele viu mais do que gratidão pelo dia, viu respeito. Na segunda-feira seguinte, Carlos convocou uma reunião extraordinária do conselho. Quando todos estavam sentados, ele entrou acompanhado de Mariana. Antes de começarmos, ele anunciou, há algo que todos precisam entender. A senhorita Oliveira não está aqui por favor pessoal. Ela está aqui porque transformou esta fundação, e a mim, de formas que nenhum de vocês poderia imaginar. O silêncio na sala era palpável. Eduardo abriu a boca para protestar, mas Carlos continuou. Se algum de vocês tem problema com isso, as portas estão abertas. Mas saibam que, com ou sem vocês, continuaremos ajudando quem precisa, e faremos isso do jeito certo. Com o tempo, os comentários cessaram. Ou talvez ainda existissem, mas não mais chegavam aos ouvidos de Carlos ou Mariana. Eles estabeleceram uma rotina, trabalhavam juntos durante o dia, às vezes jantavam à noite, mas sempre mantendo certa discrição. Até que uma noite, enquanto revisavam planos para um novo projeto, Carlos pegou a mão de Mariana sobre a mesa. Estou cansado de esconder o que sinto, ele admitiu. Mariana não puxou a mão. Eu também. Mas você está pronto para o que vem depois? Carlos sorriu, um sorriso que chegava aos olhos. Depois de tudo que já passamos, acho que podemos enfrentar qualquer coisa. Na manhã seguinte, quando a equipe da fundação chegou para trabalhar, encontraram Carlos e Mariana tomando café juntos na varanda. Não estavam mais escondidos, não havia mais distância profissional. Os olhares que trocavam diziam tudo. Aos poucos, a mansão foi ganhando vida novamente. As cortinas foram abertas, as salas antes vazias passaram a receber visitas, não apenas os ricos e poderosos, mas também pessoas comuns, famílias ajudadas pela fundação, amigos de Mariana. E em meio a tudo isso, Carlos descobriu algo surpreendente. Ele estava feliz. Não a felicidade barulhenta e efêmera, mas aquela quieta e duradoura que vem quando se encontra o próprio lugar no mundo. E tudo começara com um simples ato de seguir alguém numa noite chuvosa. A decisão de Carlos e Mariana de assumirem publicamente o relacionamento não passou sem consequências. Durante um evento beneficente no Museu de Arte Moderna, o casal foi alvo de olhares curiosos e cochichos mal disfarçados. Uma socialite conhecida por sua língua afiada chegou mesmo a comentar alto o suficiente para ser ouvida. Pobre Lúcia deve estar se revirando no túmulo. De uma esposa refinada para empregada doméstica. Mariana sentiu as costas formigarem, mas manteve a postura. Carlos, porém, reagiu de forma inesperada. Com calma, mas com voz que carregava toda a autoridade de seus anos como empresário, respondeu. Dona Valquíria, Lúcia era a pessoa mais generosa que conheci. Se estivesse aqui, seria a primeira a aplaudir minha escolha. Aliás, foi ela quem me ensinou a valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que têm. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Um mês depois, Mariana fez algo que pegou Carlos completamente de surpresa. Ela sugeriu uma visita ao túmulo de Lúcia. Por quê? Ele perguntou, confuso. Porque ela fez parte da sua vida. E agora, de certa forma, faz parte da minha também. No cemitério, enquanto Carlos colocava flores no túmulo, Mariana ficou um passo atrás, respeitosa. Quando ele se afastou, ela se aproximou e disse baixinho. Obrigada por ter cuidado dele quando eu não podia. Agora é minha vez. Carlos sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, percebeu que Mariana não estava tentando substituir Lúcia, estava honrando seu lugar em sua vida. A fundação recebeu uma proposta ambiciosa, expandir suas operações para o Nordeste. Mariana foi a escolha natural para liderar o projeto, mas isso significaria passar 3 semanas em Recife. Você deve ir, Carlos insistiu.
É sua chance de mostrar a todos o que você pode fazer. Mariana hesitou. E nós? Estamos começando. E continuaremos quando você voltar. Isso é importante para você, portanto é importante para mim. Na noite antes da partida, enquanto Mariana fazia as malas, Carlos apareceu na porta do quarto com um pequeno pacote. Para você não se esquecer de mim, disse, entregando-lhe uma foto deles dois em um porta-retratos simples. Mariana riu. Como se eu pudesse. As 3 semanas se arrastaram para ambos. Carlos descobriu o quanto se acostumara à presença de Mariana em sua rotina. A casa parecia vazia sem ela. Quando finalmente foi buscá-la no aeroporto, mal conseguiu esperar que ela passasse pela porta de desembarque antes de abraçá-la forte. Missão cumprida, ela sussurrou em seu ouvido. E trouxe boas notícias. No carro, Mariana contou entusiasmada sobre o sucesso do projeto, mas Carlos mal ouvia, estava demasiado ocupado em perceber como a luz do entardecer iluminava seu rosto cansado mas feliz. Com o sucesso da expansão nordestina, a reputação profissional de Mariana solidificou-se de vez. Já não era a empregada que virou namorada do chefe, era Mariana Oliveira, diretora de projetos de uma das fundações mais respeitadas do país. Uma noite, durante o jantar, Carlos fez uma pergunta que pegou Mariana de surpresa. O que você acha de mudarmos um pouco as coisas aqui em casa? Como assim? Bem, esta sempre foi a casa de Lúcia e eu. Talvez esteja na hora de ser nossa casa. Podemos reformar, mudar o que você quiser. Mariana sorriu e cobriu sua mão com a dela. Eu adoraria. Mas vamos manter algumas coisas. Lúcia fez parte da sua história, e agora faz parte da nossa também. A reforma da mansão tornou-se um projeto conjunto. Carlos, acostumado a tomar todas as decisões sozinho, descobriu a alegria de planejar junto com alguém. Mariana, por sua vez, via com ternura como ele se esforçava para considerar suas opiniões em cada detalhe. Numa tarde, enquanto escolhiam as cores para a nova sala, o arquiteto fez uma pergunta casual. E o quarto principal? Vamos manter o mesmo estilo? Carlos e Mariana trocaram um olhar. Até então, cada um mantivera seu próprio quarto, um arranjo que fazia sentido no início, mas que já parecia desnecessário. Que tal criarmos algo completamente novo? Mariana sugeriu. Carlos concordou com um aceno. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu com o som tranquilo da respiração de Mariana ao seu lado, e descobriu que, depois de tantos anos, finalmente se sentia em casa. A jornada de Carlos e Mariana continua a se desenrolar, mostrando como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e transformar vidas de maneiras profundas. Para acompanhar os próximos capítulos desta história, deixe seu comentário e acompanhe as atualizações. Uma manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda reformada, Mariana recebeu um telefonema que a deixou visivelmente agitada. Carlos observou como seus dedos apertavam o celular com força desnecessária. O que houve? Perguntou ele quando a ligação terminou. Foi minha irmã. Ela está organizando o casamento da minha sobrinha e... Mariana hesitou. Quer que eu seja a madrinha? E que nós vamos juntos. Carlos percebeu imediatamente o problema. Seria a primeira aparição pública deles como casal no meio simples da família de Mariana. Um teste tão desafiador quanto os eventos da alta sociedade. A viagem para o interior onde Mariana cresceu foi cheia de memórias para ela e de descobertas para Carlos. Enquanto dirigiam pelas estradas secundárias, Mariana apontava lugares significativos. Ali era a escola onde estudei. Naquela esquina minha mãe tinha uma banca de doces. Aquele posto de saúde salvou minha irmã quando ela teve pneumonia. Carlos ouvia atentamente, começando a entender melhor a mulher que tinha ao seu lado. Quando chegaram à modesta casa da irmã de Mariana, foram recebidos com uma mistura de calor e curiosidade. O jantar de família foi uma prova de fogo para Carlos. Acostumado a jantares formais com talheres de prata, agora se via diante de uma mesa cheia de pratos simples mas feitos com amor, rodeado de pessoas que o olhavam com uma mistura de admiração e desconfiança. Então, você é o milionário que roubou o coração da nossa Mari? Perguntou o cunhado, meio brincando, meio sério. Antes que Carlos pudesse responder, Mariana interveio. Ele não é um milionário para mim, Zé. É apenas o Carlos. A resposta simples pareceu desarmar a todos. Mais tarde, quando ajudava a lavar a louça na cozinha minúscula,
Carlos sussurrou para Mariana. Você tinha razão. Isso aqui é muito mais intimidante do que qualquer jantar de gala. No dia do casamento, Carlos se surpreendeu ao ser tratado como parte da família. O noivo pediu que ele ajudasse a organizar os carros, as tias o chamavam para provar os salgados, e as crianças o seguiam por todo lado, fascinadas pelo tio rico. Quando chegou a hora da valsa dos padrinhos, Carlos levou Mariana para dançar no meio da sala simples decorada com balões e flores do campo. Enquanto giravam ao som da música brega, ele sussurrou em seu ouvido. Nunca imaginei que seria num lugar como este que me sentiria completamente em casa. De volta a São Paulo, algo havia mudado entre eles. As barreiras invisíveis que ainda existiam, entre patrão e empregada, entre rico e pobre, entre dois mundos diferentes, pareciam ter ficado para trás naquela pequena cidade do interior. Na primeira reunião da fundação após o retorno, os funcionários notaram algo diferente na forma como Carlos e Mariana interagiam. Havia uma naturalidade, uma cumplicidade que antes estava velada. Você percebeu o jeito que ele olha para ela, comentou uma das assistentes. Como se ela fosse o maior tesouro do mundo. No aniversário de 1 ano desde aquela noite no restaurante italiano, Carlos preparou uma surpresa. Levou Mariana ao mesmo lugar onde tudo começou, o prédio decadente onde ele a seguirá naquela noite chuvosa. Agora reformado e transformado no primeiro centro comunitário da fundação, estava cheio de crianças estudando e famílias sendo atendidas. No começo, eu te segui porque estava curioso, Carlos admitiu, segurando suas mãos. Hoje, eu te seguiria para qualquer lugar do mundo. Mariana olhou ao redor, para o lugar que um dia foi símbolo de suas dificuldades e agora era motivo de orgulho. Você transformou minha vida, Carlos. De formas que nem eu sabia que precisava. Naquela noite, sentados no sofá da casa que agora era verdadeiramente deles, Carlos fez uma pergunta que vinha amadurecendo em seu coração há semanas. O que você acha de começarmos um novo projeto? Um lar para crianças como seus sobrinhos, mas desta vez, juntos desde o início? Mariana sorriu, reconhecendo o significado por trás daquelas palavras. Não era apenas sobre a fundação, ou sobre ajudar os outros. Era sobre eles, sobre o futuro que estavam construindo, juntos. Eu acho perfeito, respondeu, aconchegando-se em seus braços. Assim como tudo tem sido desde aquela noite em que você decidiu me seguir. E enquanto a noite caía sobre a cidade, os dois permaneceram ali, em silêncio, sabendo que a melhor parte de suas histórias estava apenas começando. Esta história de transformação e amor verdadeiro continua a se desenvolver. Para acompanhar os próximos capítulos da jornada de Carlos e Mariana, deixe seu comentário e acompanhe as atualizações. O projeto do novo lar para crianças começou a tomar forma nos meses seguintes. Carlos e Mariana passavam tardes inteiras discutindo plantas arquitetônicas, programas educacionais e métodos de captação de recursos. Durante uma dessas reuniões, Mariana fez uma sugestão inesperada. Por que não construímos em terreno da sua construtora na Zona Leste? Aquele loteamento que está parado há anos. Carlos franziu a testa. Aquele terreno vale milhões. Os acionistas nunca aprovariam doá-lo. Mariana colocou sua mão sobre a dele. Não estou falando de doar. Estou falando de investir. Imagine o retorno em imagem para sua empresa. E quem sabe não inspira outras a fazerem o mesmo. A proposta de Mariana encontrou resistência imediata no conselho da construtora. O diretor financeiro, Vasconcelos, foi particularmente veemente. Senhor Almeida, com todo respeito, mas isso é um absurdo comercial. Não podemos desperdiçar um ativo valioso por capricho pessoal. Carlos sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Mariana, que insistira em acompanhá-lo, tomou a palavra. Senhor Vasconcelos, quantos milhões a construtora gasta anualmente em marketing? E qual o retorno concreto desses investimentos? O silêncio na sala foi instantâneo. Ninguém esperava que a ex-empregada desafiasse assim um dos diretores mais antigos. Mariana prosseguiu, mostrando dados que havia preparado meticulosamente. Um projeto como este geraria mídia espontânea, melhoraria nossa relação com o poder público e, principalmente, criaria um legado para a empresa. Não é caridade, é estratégia de negócios com impacto social. Carlos observou com orgulho enquanto ela apresentava slides com casos similares de sucesso no exterior.
No final, até Vasconcelos parecia impressionado. Bem, quando colocado dessa forma, ele murmurou, reavaliando sua posição. A aprovação do projeto marcou um ponto de virada não só para a fundação, mas para a própria construtora Almeida. A imprensa econômica destacou a iniciativa como exemplo de capitalismo consciente, e para surpresa de todos, vários clientes corporativos manifestaram interesse em participar. Num domingo ensolarado, Carlos e Mariana visitaram um terreno onde em breve surgiria um novo lar. Enquanto caminhavam pelo local, ele pegou sua mão. Você mudou tudo, sabia? Minha vida, minha empresa, minha forma de ver o mundo. Mariana sorriu. Eu só mostrei o que sempre esteve dentro de você. A generosidade, o desejo de fazer diferença. Lúcia sabia disso, não é? Carlos acenou com a cabeça, emocionado. Ela sempre dizia que dinheiro sem propósito era inútil. Demorei para entender. No dia da inauguração do Lar Infantil Almeida Oliveira, Mariana protestou contra o nome, mas Carlos insistiu. Quem fez o discurso de abertura não foi Carlos, nem Mariana, mas sim João, o sobrinho mais velho de Mariana, agora com 14 anos. Quando eu era pequeno e minha mãe ficou doente, ele disse com voz firme diante das câmeras, foi a tia Mari quem nos salvou. Agora esse lugar vai salvar muitas outras crianças. Isso me ensina que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precise de amor. Carlos olhou para Mariana e viu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Naquele momento, ele entendeu que o ciclo havia se completado. A mulher que ele um dia seguirá por curiosidade agora era o centro de seu mundo, e juntos estavam criando algo maior que ambos. Naquela noite, enquanto organizavam os últimos detalhes do evento, Carlos entregou a Mariana uma pequena caixa. O que é isso? Ela perguntou, surpresa. Dentro tem duas coisas, ele explicou. Primeiro, as chaves do apartamento que comprei para sua irmã e as crianças, perto daqui. Segundo. Mariana abriu a caixa e encontrou um pequeno anel de prata, simples mas lindo. Um convite, Carlos continuou. Para começarmos oficialmente nossa vida juntos, no papel e em tudo. Se você quiser. Mariana olhou para o anel, depois para o homem que tinha transformado sua vida de formas inimagináveis. Só se for com uma condição, ela disse, séria. Qual? Que continuemos ajudando mais e mais pessoas. Esse é o melhor sim que podemos dar um ao outro. Carlos sorriu e a puxou para um abraço. Combinação feita. A história de Carlos e Mariana mostra como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e transformar não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. Para acompanhar os desdobramentos finais dessa jornada emocionante, deixe seu comentário e acompanhe as próximas atualizações. Os preparativos para o casamento começaram com uma simplicidade que surpreendeu a todos. Enquanto amigos de Carlos sugeriam grandes festas em clubes exclusivos, o casal optou por uma cerimônia íntima no jardim da casa que agora compartilhavam. Quero que minha irmã e os sobrinhos se sintam à vontade, explicou Mariana enquanto provavam bolos simples em uma confeitaria do bairro onde cresceu. Carlos, que em outra vida teria exigido um evento sofisticado, descobriu a alegria de escolher detalhes pessoais e significativos. As flores que lembravam as do casamento com Lúcia, mas em arranjos diferentes. A música que tocava no rádio no dia em que levou Mariana para jantar pela primeira vez. 2 semanas antes do casamento, Carlos recebeu uma visita inesperada. Marta, prima de Lúcia e sua maior crítica desde que assumirá o relacionamento com Mariana. Você realmente vai substituir a memória de Lúcia por essa? Marta não completou, mas o desprezo na voz era evidente. Carlos respirou fundo. Não estou substituindo ninguém, Marta. Lúcia sempre terá um lugar em meu coração. Mas a vida continua, e eu mereço ser feliz. Ela teria querido isso. Marta saiu sem responder, mas deixou uma sombra sobre o que deveria ser um momento alegre. Preocupado com o efeito da visita de Marta, Mariana sugeriu algo inusitado, uma noite apenas para lembrar de Lúcia. Ela preparou os pratos favoritos da falecida esposa, colocou suas músicas preferidas, e juntos, olharam álbuns de fotos. Ela era linda, Mariana comentou genuinamente ao ver uma foto do casal na praia. Carlos sentiu um nó na garganta. Obrigado por fazer isso. Por entender. Mariana apertou sua mão. O amor não é um pote que se esvazia quando compartilhado. É como uma vela que pode acender muitas outras sem perder seu brilho.
O dia do casamento amanheceu ensolarado. Enquanto Mariana se arrumava com a ajuda da irmã e das sobrinhas, Carlos caminhava nervoso pelo jardim, ajustando e reajustando a gravata. Está mais nervoso que no primeiro casamento, brincou seu velho amigo e sócio, Rafael. Desta vez é diferente, Carlos admitiu. Desta vez eu sei exatamente o que estou fazendo e por quê. Quando a música começou e Mariana apareceu no braço do cunhado, vestindo um vestido simples mas radiante, Carlos sentiu que o último pedaço de seu coração que ainda guardava mágoa finalmente se abria por completo. No meio da cerimônia, quando todos esperavam os tradicionais votos, Carlos e Mariana fizeram algo que deixou os convidados emocionados. Chamaram as crianças do lar que haviam fundado juntos para formar um círculo ao seu redor enquanto trocavam alianças. Prometo amar você e todas as vidas que nossa união puder tocar, disse Carlos, sua voz firme. Prometo caminhar ao seu lado na construção de um legado maior que nós dois, Mariana respondeu, as lágrimas rolando livremente. Na primeira manhã como casal oficialmente, Carlos acordou com um cheiro de café fresco. No quarto ao lado, ouviu Mariana cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Era um som simples, doméstico, que encheu seu coração de uma paz profunda. Quando se juntou a ela na cozinha, abraçou-a por trás enquanto ela mexia os ovos na frigideira. Bom dia, esposa, sussurrou em seu ouvido. Mariana virou-se em seus braços. Bom dia, marido. Pronto para o primeiro dia do resto de nossas vidas? Carlos olhou ao redor da casa que já não era um monumento ao passado, mas um lar cheio de presente e futuro. Mais pronto do que nunca. Anos depois, quando o Lar Almeida Oliveira já atendia centenas de crianças e servia de modelo para projetos similares por todo o país, um repórter perguntou ao casal qual era o segredo de seu sucesso. Carlos olhou para Mariana, sua parceira em todos os sentidos da palavra, e respondeu com simplicidade. Foi preciso eu seguir a pessoa errada pelo motivo certo para encontrar o caminho que sempre deveria ter tomado. O resto foi apenas deixar o amor guiar. E quando as câmeras se foram, e ficaram só os dois no escritório cheio de fotos das crianças que ajudaram, Carlos pegou a mão de Mariana e a levou aos lábios em um gesto que nunca perdeu a ternura, o mesmo gesto que fazia todas as noites, desde aquela primeira vez em que ousaram sonhar juntos. 5 anos após o casamento, a rotina na casa dos Almeida Oliveira seguia repleta de significados pequenos e grandes. Todas as manhãs, antes das reuniões e compromissos, Carlos e Mariana reservavam 1 hora para tomar café juntos na varanda, planejando não só o dia, mas sonhando alto sobre novos projetos. E se criássemos um programa de bolsas para as crianças mais talentosas do lar? Mariana sugeriu certa manhã, passando o dedo sobre a xícara de café. Carlos anotou a ideia em seu bloco, agora repleto de sugestões dela ao longo dos anos. Precisaríamos de critérios justos de seleção. Talvez um concurso que avalie não só notas, mas esforço. Era assim que funcionavam, ela com a visão humanista, ele com o pragmatismo necessário para concretizar os sonhos. Um tema, porém, permanecia delicado entre eles. Durante um check-up médico de rotina, o médico perguntou se consideravam ter filhos próprios. No carro de volta para casa, o silêncio foi espesso. Já pensei nisso, Mariana admitiu primeiro, olhando pela janela. Mas com meus sobrinhos, as crianças do lar, sinto que já somos pais de muitas formas. Carlos estacionou na garagem e desligou o motor antes de responder. Lúcia e eu tentamos por anos. Depois que ela partiu, achei que esse capítulo estava encerrado para mim. Ele virou-se para ela. Mas se você quiser tentar. Mariana cobriu sua mão com a dela. Nosso legado já está sendo escrito de outras formas, não acha? Quando uma crise econômica atingiu o país, a construtora de Carlos sofreu baixas significativas. Pela primeira vez em anos, ele teve que cortar investimentos, incluindo parte do orçamento da fundação. Entendo perfeitamente, Mariana disse na reunião difícil onde comunicou à equipe sobre os cortes. Mas à noite, no quarto, ela confessou, me dói saber que algumas crianças vão perder atendimento. Carlos a abraçou forte. É temporário. Vamos superar isso juntos, como tudo mais. E foi juntos que encontraram soluções criativas, parcerias com universidades, programas de voluntariado, eventos comunitários para arrecadar fundos. A crise, em vez de afastá-los, mostrou a força da união deles.
O prêmio Líderes Humanitários do ano chegou quando menos esperavam. Na noite da cerimônia, Mariana usou um vestido simples azul marinho, a mesma cor do uniforme que vestia como empregada doméstica anos atrás. Você já mudou mais vidas do que a maioria dos milionários, Carlos sussurrou no ouvido dela antes de subirem ao palco. No discurso, Mariana foi direta: este prêmio não é nosso. É de cada pessoa que nos ensinou que ajudar não é sobre dar o que sobra, mas compartilhar o que importa. Carlos completou: e daquela que me ensinou que riqueza real se mede pelo bem que fazemos. O olhar que trocaram dizia mais que 1000 palavras. Quando Dona Célia, a avó de Mariana, faleceu pacificamente aos 89 anos, o casal organizou um velório simples mas emocionante no próprio lar que ajudaram a construir. As crianças que Dona Célia tanto amara fizeram uma homenagem com músicas e desenhos. Naquele dia chuvoso, Carlos segurou Mariana enquanto ela chorava. Ela viveu para ver você feliz e realizada. Isso é um presente raro. Mariana olhou ao redor, para as dezenas de vidas que seu casamento com Carlos havia tocado. Ela me ensinou que família não é só sangue. É quem você escolhe cuidar. Agora com cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, Carlos e Mariana continuavam sua rotina matinal na varanda. O café ainda era forte, as discussões ainda fervorosas, os sonhos ainda grandes. O que você acha de comprarmos aquele terreno ao lado do lar? Carlos sugeriu, mostrando um projeto ambicioso de expansão. Mariana sorriu, reconhecendo no homem à sua frente não o viúvo amargurado que um dia a seguirá na chuva, mas o parceiro incansável que havia se tornado. Só se incluirmos uma horta comunitária. As crianças adorariam. Carlos anotou mais uma ideia no bloco já desgastado pelo uso. Enquanto o sol da manhã iluminava as páginas cheias de sonhos compartilhados, era difícil dizer onde terminavam as anotações dele e começavam as dela, tal como suas vidas, agora completamente entrelaçadas. Esta narrativa sobre amor, transformação e legado mostra como duas trajetórias aparentemente distintas podem se unir para criar algo maior. Para conhecer outras histórias igualmente inspiradoras, acompanhe nossas próximas publicações. Uma manhã de outono trouxe uma surpresa que sacudiu a rotina do casal. Enquanto revisavam contas na varanda, a campainha tocou. Na porta estava uma jovem assistente social com uma criança de 4 anos pela mão. Senhora Almeida Oliveira, precisamos falar sobre o Pedro, a mulher explicou. Ele é neto biológico da senhora Lúcia, fruto de um relacionamento anterior do filho dela que vocês não conheciam. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lúcia nunca mencionara um filho antes do casamento com ele. A assistente continuou: os pais biológicos faleceram num acidente. Pelos nossos registros, o senhor é o parente mais próximo. Enquanto a assistente social aguardava na sala, Carlos e Mariana trocaram um olhar carregado de significados. Você sabia? Mariana perguntou em voz baixa. Absolutamente nada, Carlos respondeu, atordoado. Lúcia nunca. Isso explica por que ela ficava tão emocionada no Dia das Mães. No jardim, o pequeno Pedro brincava despretensiosamente com um carrinho, alheio à revolução que sua chegada causará. Tinha os olhos castanhos de Lúcia e um jeito quieto que arrancou o coração de Mariana. 5 anos após o casamento, a rotina na casa dos Almeida Oliveira seguia repleta de significados pequenos e grandes. Todas as manhãs, antes das reuniões e compromissos, Carlos e Mariana reservavam 1 hora para tomar café juntos na varanda, planejando não só o dia, mas sonhando alto sobre novos projetos. E se criássemos um programa de bolsas para as crianças mais talentosas do lar? Mariana sugeriu certa manhã, passando o dedo sobre a xícara de café. Carlos anotou a ideia em seu bloco, agora repleto de sugestões dela ao longo dos anos. Precisaríamos de critérios justos de seleção. Talvez um concurso que avalie não só notas, mas esforço. Era assim que funcionavam, ela com a visão humanista, ele com o pragmatismo necessário para concretizar os sonhos. Um tema, porém, permanecia delicado entre eles. Durante um check-up médico de rotina, o médico perguntou se consideravam ter filhos próprios. No carro de volta para casa, o silêncio foi espesso. Já pensei nisso, Mariana admitiu primeiro, olhando pela janela. Mas com meus sobrinhos, as crianças do lar, sinto que já somos pais de muitas formas. Carlos estacionou na garagem e desligou o motor antes de responder. Lúcia e eu tentamos por anos.
Depois que ela partiu, achei que esse capítulo estava encerrado para mim. Ele virou-se para ela. Mas se você quiser tentar. Mariana cobriu sua mão com a dela. Nosso legado já está sendo escrito de outras formas, não acha? Quando uma crise econômica atingiu o país, a construtora de Carlos sofreu baixas significativas. Pela primeira vez em anos, ele teve que cortar investimentos, incluindo parte do orçamento da fundação. Entendo perfeitamente, Mariana disse na reunião difícil onde comunicou à equipe sobre os cortes. Mas à noite, no quarto, ela confessou: me dói saber que algumas crianças vão perder atendimento. Carlos a abraçou forte. É temporário. Vamos superar isso juntos, como tudo mais. E foi juntos que encontraram soluções criativas, parcerias com universidades, programas de voluntariado, eventos comunitários para arrecadar fundos. A crise, em vez de afastá-los, mostrou a força da união deles. O prêmio Líderes Humanitários do Ano chegou quando menos esperavam. Na noite da cerimônia, Mariana usou um vestido simples azul marinho, a mesma cor do uniforme que vestia como empregada doméstica anos atrás. Você já mudou mais vidas do que a maioria dos milionários, Carlos sussurrou no ouvido dela antes de subirem ao palco. No discurso, Mariana foi direta: este prêmio não é nosso. É de cada pessoa que nos ensinou que ajudar não é sobre dar o que sobra, mas compartilhar o que importa. Carlos completou: e daquela que me ensinou que riqueza real se mede pelo bem que fazemos. O olhar que trocaram dizia mais que 1000 palavras. Quando Dona Célia, a avó de Mariana, faleceu pacificamente aos 89 anos, o casal organizou um velório simples mas emocionante no próprio lar que ajudaram a construir. As crianças que Dona Célia tanto amara fizeram uma homenagem com músicas e desenhos. Naquele dia chuvoso, Carlos segurou Mariana enquanto ela chorava. Ela viveu para ver você feliz e realizada. Isso é um presente raro. Mariana olhou ao redor, para as dezenas de vidas que seu casamento com Carlos havia tocado. Ela me ensinou que família não é só sangue. É quem você escolhe cuidar. Agora com cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, Carlos e Mariana continuavam sua rotina matinal na varanda. O café ainda era forte, as discussões ainda fervorosas, os sonhos ainda grandes. O que você acha de comprarmos aquele terreno ao lado do lar? Carlos sugeriu, mostrando um projeto ambicioso de expansão. Mariana sorriu, reconhecendo no homem à sua frente não o viúvo amargurado que um dia a seguirá na chuva, mas o parceiro incansável que havia se tornado. Só se incluirmos uma horta comunitária. As crianças adorariam. Carlos anotou mais uma ideia no bloco já desgastado pelo uso. Enquanto o sol da manhã iluminava as páginas cheias de sonhos compartilhados, era difícil dizer onde terminavam as anotações dele e começavam as dela, tal como suas vidas, agora completamente entrelaçadas. Esta narrativa sobre amor, transformação e legado mostra como duas trajetórias aparentemente distintas podem se unir para criar algo maior. Para conhecer outras histórias igualmente inspiradoras, acompanhe nossas próximas publicações. Uma manhã de outono trouxe uma surpresa que sacudiu a rotina do casal. Enquanto revisavam contas na varanda, a campainha tocou. Na porta estava uma jovem assistente social com uma criança de 4 anos pela mão. Senhora Almeida Oliveira, precisamos falar sobre o Pedro, a mulher explicou. Ele é neto biológico da senhora Lúcia, fruto de um relacionamento anterior do filho dela que vocês não conheciam. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lúcia nunca mencionara um filho antes do casamento com ele. A assistente continuou: os pais biológicos faleceram num acidente. Pelos nossos registros, o senhor é o parente mais próximo. Enquanto a assistente social aguardava na sala, Carlos e Mariana trocaram um olhar carregado de significados. Você sabia? Mariana perguntou em voz baixa. Absolutamente nada, Carlos respondeu, atordoado. Lúcia nunca. Isso explica por que ela ficava tão emocionada no Dia das Mães. No jardim, o pequeno Pedro brincava despretensiosamente com um carrinho, alheio à revolução que sua chegada causará. Tinha os olhos castanhos de Lúcia e um jeito quieto que arrancou o coração de Mariana. E agora temos uma família completa, ele completou, apertando sua mão. O legado que continua. Anos depois, quando Pedro já era um adolescente e ajudava voluntariamente no lar Almeida Oliveira, um repórter perguntou como resumiriam sua jornada.
Carlos olhou para Mariana, depois para o neto, e respondeu simplesmente: a vida escreve histórias que nunca ousaríamos imaginar. O segredo é ter coragem de virar a página. E quando Pedro abraçou Mariana espontaneamente, Carlos soube que a história deles estava longe de terminar. Estava apenas começando um novo e inesperado capítulo. O próximo passo. Naquela noite, enquanto organizava os brinquedos de Pedro na sala, Mariana encontrou um desenho que o menino fizera. Os três juntos, com Lara Almeida Oliveira ao fundo e uma figura sorridente que só podia ser Lúcia observando de cima. Sem dizer uma palavra, ela mostrou a Carlos, que ficou imóvel por um longo momento antes de abraçar os dois, sua família inesperada, perfeita em sua imperfeição. O milionário que um dia seguirá a empregada na chuva agora via sua vida transformada de maneiras que nunca poderia ter imaginado. E no silêncio daquela noite, enquanto ouvia as respirações tranquilas de sua esposa e seu neto adormecidos, Carlos finalmente entendeu que o verdadeiro propósito de sua vida não estava nos milhões que acumulara, mas nas vidas que tocará, especialmente aquelas que, por acaso do destino, haviam entrado em seu caminho e nele permanecido. Para conhecer outras histórias igualmente inspiradoras, acompanhe nossas próximas publicações.